Boa tarde ao senhor ministro, Paulo Guedes. Ministro, o governo que o senhor é ministro, ele foi eleito com a plataforma Mais Brasil, Menos Brasília. A gente participou de diversas reuniões aí a respeito do Pacto Federativo, foi gestado e é uma proposta que não andou ainda nessa casa. Mas eu queria relembrar uma reunião que eu tive com Vossa Excelência, junto com outros colegas do Pacto Federativo em 2019, onde Vossa Excelência anunciou com muito entusiasmo que estava trabalhando para que o gás de cozinha tivesse no ano seguinte a metade do preço. E eu, parlamentar naquela época, primeiro mandato, acreditei naquela proposta, coloquei isso nas minhas redes sociais e também falei isso para a imprensa. Hoje o que a gente vê é que o gás de cozinha, pós-pandemia, obviamente ninguém imaginava isso, mas está hoje o valor de uma parcela do auxílio emergencial, ou seja, o botijão de gás tem que durar um mês inteiro para a parcela do auxílio emergencial. Eu acho, ministro, se eu tivesse hoje gerindo o Brasil, eu teria colocado o auxílio emergencial mantido os 600. Eu não entendi ainda qual foi a decisão do Bolsonaro de baixar o auxílio emergencial, sendo que foi o valor que salvou a economia no ano passado. Com tanto lockdown, com tanta restrição de isolamento, que a gente não tinha vacina naquela época, continuamos sem, mas naquela época não tinha nem disponibilidade, foi o que salvou a economia. E é o que o governo mais rejeita. Eu fico preocupado se por acaso a gente tivesse tido um cruzamento de dados um pouco melhor, pessoas que não receberam auxílio, que não mereciam ter recebido, que eram até funcionários públicos federais, a gente poderia pagar uma parcela maior a quem realmente precisa, senhor ministro. Porque o auxílio emergencial hoje faria um fluxo muito melhor na nossa economia de dinheiro circulante e teríamos aí uma outra realidade e não milhares de pessoas, milhões de pessoas passando fome. Me dá uma tristeza muito grande andar pelas ruas e ver pessoas pedindo dinheiro em estado assim realmente de fome, senhor ministro. Brasília aqui, onde aqui o plano piloto não representa essa realidade do restante do Brasil. Nem os jardins em São Paulo. A gente precisa circular no resto do Brasil e eu quero convidar o senhor para visitar o meu Ceará, se for necessário, para o senhor ver de perto essa realidade, se sensibilizar e tentar mudar a realidade, impondo o auxílio emergencial ainda maior para o nosso país. Boa tarde a todos e todas. Sou deputada do Pará, Reis. 52 milhões de pessoas na linha da pobreza. 13 milhões na extrema pobreza. As menores linhas de pobreza extrema estão no norte do país, senhor ministro. Estão na zona rural de Rondônia, do Amazonas, de Roraima, no meu estado do Pará, no Amapá, no Tocantins. E nesse contexto, já foi citado aqui por alguns parlamentares a importância do auxílio emergencial, no valor de R$600, que no ano de 2020 ajudou economicamente o Brasil. E, inclusive, com a cota dupla para as mulheres mães solo, que chegava a R$1.200. A MP 1039 deste ano traz um novo auxílio emergencial para o ano de 2021 e apenas 4 parcelas de R$150 para a maior parte dos beneficiados, chegando a 250 para alguns, 375 para as mães solos, é insuficiente. Não há condição da família brasileira garantir o gás de cozinha, como já foi bem abordado aqui, que na maioria do país está custando mais de R$100, o arroz, pacote de arroz, R$25. Se a gente junta alguns itens da cesta básica do trabalhador e da trabalhadora desse país, esse auxílio aí é insuficiente, não dá, mal dá para garantir essa sobrevivência, E nesse contexto, foi essencial ter o auxílio emergencial especial para aqueles mais pobres, para as mulheres negras, para as mães solos, como bem falou a deputada Thalíria, que é líder do meu partido. E diante de tudo isso, senhor ministro, de todo esse cenário caótico, dos estudos que mostravam a importância do valor de R$600, da realidade da população, que mostrou que esse auxílio emergencial alimentou várias famílias, fez com que as famílias não morressem de fome. Então, eu lhe pergunto, ministro,
se o senhor se importa com essas famílias pobres periféricas, a maioria negras, que estão padecendo com fome, ou se seu interesse é só em relação aos interesses dos banqueiros. É só com os banqueiros que o senhor se importa, ou com essas famílias também? Qual é o legado, senhor? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente dessa comissão, cumprimento também o ministro Paulo Guedes e todos os presentes. Ministro, o pesquisador Naércio, do INSPER, mostrou que o auxílio emergencial de 2020 reduziu a pobreza em 7,9%. No entanto, se nós tivéssemos tido no ano passado os mesmos valores que nós temos agora, esse mesmo estudo não teria visto nenhum impacto na redução da pobreza. Um outro estudo, feito pela FEA-USP, mostrou que o auxílio emergencial do ano passado impediu uma queda ainda maior no nosso PIB, que teria caído até 14,8% não fosse pelo auxílio de R$ 600. Ministro, nós sabemos que o governo vem dizendo que não há recursos para um auxílio justo, digno. No entanto, sobram bilhões para financiar o toma lá da cá entre o Congresso e o governo. Eu apresentei um projeto, o PL 1409 de 2021, que coloca o auxílio emergencial em R$ 600, dizendo exatamente de onde virá o recurso. Do fim dos supersalários que imperam no alto escalão do serviço público, da suspensão de isenções tributárias que favorecem os mais ricos desse país, do momento em que a gente tem a coragem de igualar a aposentadoria dos militares com demais servidores. Ministro, eu lhe pergunto, quando é que vocês terão coragem para enfrentar esses privilégios, deixar de lado essa austeridade seletiva e falar grosso, não só com os mais pobres, mas também com os mais poderosos? Do auxílio emergencial, nós estamos juntos nisso. E no diagnóstico de que quando você consegue fazer programas mais sólidos de transferência de renda para as famílias mais pobres, o consumo aumenta muito, é um fato. A propensão a consumir é 100%, as famílias mais pobres não conseguem poupar. Então, se você transferindo renda, aquilo estimula a economia, empurra a economia. Agora, aquilo tem que ser feito com bases de financiamento sustentáveis. Por que o próprio PT, que teve no governo tanto tempo, não botou o Bolsa Família de R$ 600? Por que era 170? Porque o dinheiro tem que ser apanhado em outro lugar, tem que ser feito com responsabilidade. Então, se fosse tão fácil, ele teria posto R$ 600 desde lá de trás. Então, ele teve realmente a belíssima iniciativa de fazer um programa de transferência de renda importante, ganhou 4 eleições seguidas merecidamente, porque fez a transferência de renda para os mais frágeis, com um bom programa, um programa que envolvia poucos recursos e que tinha um altíssimo impacto social, e que foi até inspiração durante essa confusão toda aí, para nós sabermos como é que o dinheiro podia chegar rápido na base e garantir a sustentação das famílias mais frágeis e mais vulneráveis. Então, numa democracia, você dá mérito ao que foi bem feito. Agora, explica por que às vezes não foi feito antes. Por que não foi feito antes esse auxílio emergencial de 600? Porque os 600 já são mais difíceis e exigem bases de financiamento sustentáveis a longo prazo. E aí é uma ligeira diferença que logo depois a deputada Tabata menciona, que é o seguinte: o auxílio emergencial é uma transferência de renda para esse período de pandemia. Ele não tem, justamente nós estamos num orçamento de guerra, sem fonte estável de financiamento. Estamos completamente desenquadrados do ponto de vista de responsabilidade fiscal, disso tudo. Por isso é que precisou da PEC de guerra, por isso é que demora para aprovar, mas uma vez aprovado, os recursos vão. Mas eles não são recursos sustentáveis. É a mesma explicação que eu dei por que o PT, que criou esse programa inclusivo, elogiável, que eu digo era também o programa que o Milton Friedman defendia, que o Suplicy defendia, que é justamente a renda básica universal. Por que esse programa, que é tão elogiável, de inclusão social, de transferência de renda, por que ele não é R$ 600? Porque não tinha fonte estável. O PT criou, mas não conseguiu botar em 600. Ele botou em 170, 180, que é o que dava para pagar. No auxílio emergencial, numa situação de emergência, a gente consegue, de repente, durante um ano, dar os 600. Agora, ele é de natureza diferente. Uma coisa é o Bolsa Família, outra coisa é o auxílio emergencial. O Bolsa Família é para sempre. Então, ele tem que ter um financiamento estável. O auxílio emergencial, não, ele é temporário, enquanto está aí a pandemia. Então, o que vai acontecer é que esse auxílio emergencial, ele, quando for interrompido, ele tem que ser substituído por um programa sustentável.
um Renda Brasil fortalecido, ou um Bolsa Família fortalecido, sustentável, de valor mais alto do que os 170 que tinha antigamente, mas talvez não sei se vamos chegar a 600. Podemos até fazer um plano de erradicação de miséria de 4 ou 5 anos, vendendo, por exemplo, empresas estatais e transferindo recursos para um fundo de erradicação de miséria, que está até aí, que o PT chegou a criar também, mas não conseguiu operacionalizar. Coloca lá, que o PT também não gostaria de desestatizar, né? Vender as estatais. Você vê, quando você vende ou faz uma concessão do saneamento, os estados recebem recursos, 10, 20 bilhões. Os investimentos vão acontecer, mais 30 bilhões. Eu posso pegar esses recursos dessas privatizações e, por exemplo, comprometer com o programa de erradicação da miséria. Durante 2, 3, 4 anos eu faço transferências de propriedades. Eu vou transferir propriedade. Em vez de só transferência de renda, que é o Bolsa Família, eu vou transferir propriedade. Eu vou dar ativos, eu vou dar propriedades para os mais frágeis brasileiros. Então, isso terá que ser um esforço conjunto. Isso é um congresso inteiro, é uma PEC, é algo que nós temos que pensar juntos, tá certo? Bom, e finalmente as observações da deputada Tabata, que aí sim ela fala, olha, podemos fazer um programa de auxílio emergencial robustecido com fontes sustentáveis. Por exemplo, vamos buscar o dinheiro dos super salários, vamos revolver as isenções, porque tem que ter realmente a fonte de recursos que permita isso acontecer. Tem que ter essa fonte de recursos. Então ela abordou com essa visão consequencialista, que tudo bem, nós vamos fazer isso, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, podemos trabalhar juntos nisso. Paulo Guedes, vocês enlouqueceram nesse Ministério da Economia com 250 pau de ajuda aí pro povo brasileiro que está morrendo de fome, pelo menos R$600. Vocês gastaram 30 bilhões de emendas e muito dessas emendas aí os caras vão meter a mão. Por que não deram 30 bilhões ao invés de aliados políticos, que muitos caras vão meter a mão desses 30 bilhões? Por que é que vocês não distribuíram um auxílio emergencial de R$600 para o povo, até o vice-presidente da República? O Mourão diz que esse auxílio não deveria ter sido interrompido. Tem muita coisa que eu não concordo com ele, mas isso eu concordo. Tá certo, Mourão. Tá errado, Paulo Guedes. Me ajuda aí, ó. Gente deixando de comer para botar gasolina no tanque e poder trabalhar. Daqui a pouco eu estouro aqui, rapaz. Que adianta fazer exame de coração se você só ouve essa notícia? Só no nosso tá gritando o povão. Mas não é só gente de aplicativo que tá deixando de almoçar ou de jantar, não. Tem famílias inteiras com essa miséria desse auxílio emergencial. Aí o governador de São Paulo, nós demos também um auxílio emergencial. Deram para 30 mil pessoas, num estado que tem 44 milhões de habitantes. 30 mil pessoas, que auxílio é esse? Não é? E o auxílio do governo federal é uma miséria, R$250 é uma miséria. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara está precisando de dinheiro para sacar. O pessoal ligou pra gente na rádio e eu reclamei na rádio e aqui. Eu falei, os caras querem dinheiro na mão. Já é uma porcaria de R$250, dá 2 botijões de gás. Ou um botijão de gás e o que mais que o cara compra? O botijão tá mais de 100 pau, né? Compra um colchão duro, vai a 150 pau com um colchão duro. Né? Compra arroz, feijão e alho, pronto, acabou, Paulo Guedes. 250 conto você gasta no café da manhã, Paulo Guedes. 250 conto. Tem que dar R$600. Hoje o vice-presidente da República falou o que ele tinha que falar mesmo. Olha, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas isso eu concordo. O auxílio emergencial, já tinha dito aqui, não deveria ter sido interrompido. Jamais deveria ter sido interrompido. Presidente Bolsonaro, não vai na desse Paulo Guedes aí, não. Não vai na desse Paulo Guedes aí, não. Pô, mete 600 conto em cima do povo aí. Atenção, Congresso Brasileiro. Vocês que mudaram o que o Paulo Guedes queria pagar na primeira onda, né? Que ele queria dar R$200 e o Brasil não estava quebrado como estava agora com uma dívida de 900 bi. Agora está quebrado. Mas não estava, ele queria dar R$200. R$200, foi para a Câmara, deu 500 a Câmara. Aí o presidente se invocou e deu 600. Eu duvido que ele não quer dar 600 conto. Esse Paulo Guedes aqui não deve deixar, e esses deputados e senadores estão aí para quê?
Vocês estão só brigando entre vocês, já pensando em 2022, aliança política gastando 30 bi de dinheiro que tomaram do presidente para fazer o presidente refém e deixa o povo se ferrando. Onde é que o povo entra nisso? Porque se vocês não fizerem alguma coisa pelo povo, ao invés de só politizar essa doença como todos vocês estão politizando, nós estamos ferrados. Esse é o grande detalhe, o povo está ferrado. E o povo vai descobrir que vocês estão caminhando para o lado errado. E vocês vão ser julgados na urna. É isso, o ministro da Cidadania, o João Roma, falou comigo da Rádio Bandeirantes hoje pela manhã e respondeu umas 2 perguntas de ouvinte também. O governo pode prorrogar o auxílio, conforme já havia previsto o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Datena, nós vivemos num Estado democrático de direito, então tanto para ter permanecido o auxílio quanto para ser prorrogado o auxílio, você precisaria ter uma autorização legislativa. A autorização essa que se deu através da PEC emergencial esse ano, que viabilizou 44 bilhões de reais, que é o recurso que está sendo destinado justamente para o auxílio emergencial nessas 4 parcelas que começamos a pagar no último dia 6 de abril. Então, tanto para manter, quanto para estender o pagamento do auxílio, precisaríamos de uma nova autorização legislativa apontando fontes de recursos para isso. O importante é que o governo federal tem buscado cada vez mais estar próximo desses brasileiros mais necessitados, dessa população vulnerável, que precisa, sim, ser amparada. Para esses, sem dúvida nenhuma, o recurso do auxílio emergencial tem sido um grande diferencial, não só para aliviar o seu sofrimento, para que eles tenham condições, inclusive, de superar esse momento de pandemia, onde muitos pais e mães de famílias estão sem condições sequer de ir às ruas, lutar pelo sustento de seus filhos. Chega uma pergunta de ouvinte, porque uma família que a dona de casa é uma mulher e tem um filho, recebe R$ 375, e uma família que tem pai, mãe e 2 ou 3 filhos recebe 250. Isso não é injusto? Isso é o ouvinte que está perguntando. Datena, existe o cadastro único que justamente aponta todos os quesitos sociais onde nós podemos fazer essa avaliação e esse quesito foi deliberado pelo Congresso Nacional e está na PEC emergencial e descrito, inclusive, na nossa medida provisória, que foi encaminhada para o Congresso Nacional. Então, são critérios realmente de arbitragem que nós buscamos justamente dar suporte àquelas pessoas que mais precisam. Então, uma família é o foco do auxílio emergencial. Quem é família unitária recebe um valor a menos, que é de R$ 150. E o que o legislador considerou é que, de fato, as mulheres chefes de família têm uma situação de maior fragilidade. E, por isso, elas recebem um valor a mais. Lá no início, na primeira parcela do auxílio, esse valor, inclusive, era dobrado. O Pofão estava reclamando mesmo assim. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou na sua última live sobre o auxílio emergencial no dia 6 de maio, ou seja, na última quinta-feira, que vai antecipar também o calendário aí de saques das próximas parcelas do auxílio emergencial. A segunda, terceira e quarta parcela, porque a antecipação do saque da primeira parcela foi um grande sucesso, foi o que ele disse aí na última live. Fiquem agora com um trecho específico na qual o atual presidente da Caixa Econômica Federal fala sobre isso. Aquele calendário que nós antecipamos algumas semanas atrás, ou seja, o calendário de saque do ciclo 1, que foi antecipado, inclusive hoje, no dia 6 de maio, estão sacando, podem sacar as pessoas que nasceram em maio, e nós antecipamos isso, o recebimento, já em quase 10 dias para os nascidos em maio, e os nascidos em dezembro chegará a 17 dias de antecipação, e como nós estamos vendo, não há aglomeração ou filas por causa do pagamento do auxílio. Está sendo feito com uma tranquilidade grande, e nós estamos avaliando. Vamos ter novidades em breve em relação ao calendário dos ciclos 2, 3 e 4.